Maura Marvão, muito obrigado por aceitar esta conversa da excelência nesta lindíssima Casa de São Roque, uma casa do século XVIII que entretanto foi convertida neste maravilhoso centro de arte. Eu é que agradeço, António, muito obrigada pelo convite e eu é que me sinto honrada por fazer parte desta conversa. A Maura fez um mestrado em Arts Administration na New York University. É uma especialista respeitada em arte contemporânea e arte do século XX. Sim. E é conselheira de colecionadores de arte. Sim, eu sou a representante para Portugal e Espanha da Leiloeira Philips há quase 16 anos e a convite do professor Nuno Crespo co-coordeno uma pós-graduação em Curadoria e Mercados de Arte e também dou aulas num programa que se chama Cultural Studies na Universidade Católica em Lisboa. Faço muitas vezes projetos ligados à arte e à cultura quando surgem de facto situações que são, vamos dizer assim, desafiantes nessa área e também faço trabalho pro bono porque eu de facto acho que, e aprendi no tempo que passei nos Estados Unidos, que de facto é muito, muito importante a pessoa tentar, do pouco tempo que se tem, dedicar-se a causas e quando não se tem dinheiro, tem-se tempo. Arte e excelência são mundos que convivem com frequência. Eu gostava de saber o que é que a Maura entende por excelência. Eu acho que as obras de arte, através dos tempos, e podendo estar no Museu Arqueológico ou estar no Museu de Arte Contemporânea, passando por todos os períodos da arte, percebermos que naquelas peças, ou em algumas daquelas peças, o melhor que nós temos de mais elevado, de mais sublime, se consubstancia numa peça. A arte é a demonstração de que nós, seres humanos, como raça, podemos ser melhores, podemos ser mais elevados e quem é, digamos, quem tem o privilégio de ser espectador e ir a locais em que estejam obras de arte, eu acho que pode aspirar a mais e a melhor. E eu falo com mais facilidade das artes visuais, mas obviamente existem artes performativas, existem artes decorativas, enfim, há muitos tipos de arte. E eu ligo demais com artes visuais e acho que para a sua produção, para os artistas, existem dois tipos de ingredientes. Ingredientes que têm muito a ver com a formação eu diria quase que contínua, a cultura, o interesse, a resiliência, o esforço, porque não é uma profissão fácil. E depois há outros ingredientes que em alguns artistas existem, se calhar noutros menos, e isso não faz deles piores artistas, que são o gênio, que são o talento, que são o dom, e que quando, mais uma vez, que quando tudo conflui na mesma pessoa é extraordinário. A Philips é uma leiloeira de arte com cerca de 200 anos. É indiscutivelmente uma marca da excelência. Consegue destacar uma ou duas ideias do que é que a Philips faz para desenvolver essa excelência? De facto, a Philips foi fundada em 1796 e é uma leiloeira que tem uma história longa e interessantíssima, porque a Philips leiloou, por exemplo, parte do património da rainha Marie Antoinette, francesa, leiloou, digamos assim, a coleção do Sir Joshua Reynolds, que foi o fundador e primeiro presidente da Royal Academy of Arts inglesa, leiloou parte do património de Napoleão Bonaparte, fez o leilão mais longo da história, bastante conhecido, que se chama Fonthill Abbey Sale, que durou 37 dias e foi a única leiloeira a fazer um leilão dentro do Palácio de Buckingham, leilão esse que demorou 3 dias, quando o rei era William IV. Obviamente foi evoluindo ao longo dos tempos e hoje em dia é uma leiloeira que tem poucos departamentos e os departamentos são muito focados. É uma leiloeira que só trabalha com arte do século XX e século XXI, design do século XX e século XXI, joias e relógios. O que significa que não temos dezenas de departamentos, temos poucos e somos de facto especialistas naquilo que fazemos, muito focados naquilo que fazemos e tentamos fazer
com a melhor qualidade e a maior excelência que é possível. Dentro de cada uma dessas áreas, nomeadamente dentro da arte do século XX e século XXI, obviamente trabalhamos com todos os suportes, fotografia, pintura, desenho, instalação, vídeo, NFTs, ou seja, abarcamos, digamos, edições, portanto, abarcamos todos esses campos. Nós recebemos milhares de obras por mês nos nossos escritórios da Philips, no mundo inteiro, e a percentagem das que chega a leilão é pequeníssima. Eu diria que será qualquer coisa como talvez 10%, porque a triagem que nós fazemos do que chega a leilão, e pode ser uma obra de milhares ou de milhões, mas o processo de triagem, digamos, e da decisão da chegada da obra a leilão é absolutamente rigoroso, seja qual for o valor de base que nos chega. E, de facto, nós estamos sempre atentos à carreira dos artistas, a quem são os curadores que escrevem sobre eles, quem são os críticos de arte que escrevem sobre eles, os curadores não só que escrevem, mas que os escolhem para exposições, em que coleções públicas e privadas esses artistas estão representados, em que instituições é que os expõem. Esta triagem é extraordinariamente rigorosa. Eu acho que nós estamos sempre devotados a que a excelência aconteça. Maura, vou-lhe pedir, por favor, que comente uma citação. John Keats, grande poeta britânico do século XIX, uma vez disse: "A excelência da arte está na sua intensidade." Como é que se sente esta ideia e como é que a interpreta? Eu acho a frase muito bonita, sendo que acho que, para mim, tem duas interpretações. Sim. Ou seja, eu acho que quando nós falamos de Old Masters, por exemplo, períodos passados, é mais fácil que essa citação faça muito sentido. E eu acho que na arte contemporânea há casos em que isso é absolutamente assim, mas na arte contemporânea, e por exemplo, se eu pensar na arte conceptual, essa intensidade de alguma maneira precisa de mediação, ou seja, se a pessoa não conhecer a obra do artista, pode não ter acesso imediato a entender a intensidade. As obras de arte podem ser muito intensas até de uma forma muito suave, a suavidade delas pode nos tocar imensamente. Sem dúvida. E serem muito intensas, apesar de serem aparentemente muito suaves, outras são mais provocadoras. Mas eu acho que, de uma forma ou de outra, a intensidade existe, mas chega-se lá de formas diferentes. Na vossa leiloeira, o que é que procuram os clientes mais sofisticados e os clientes mais exigentes? Um episódio, uma pequena história, uma curiosidade que possa estar relacionada com um cliente mais extravagante ou mais exigente? O que é que eles procuram? Eu tive um colecionador que uma vez comprou uma obra de arte que eu achava fantástica para ele, para a coleção dele, que recomendei muito. Ele teve algumas reticências porque era uma obra de arte um bocadinho erótica, disfarçadamente, mas um bocadinho desafiadora. E então, depois dele muito pensar e de meditar, enfim, comprou a obra. E mais ou menos 2 anos depois eu tive um colega que trabalha na Philips em Nova Iorque que me ligou e que me disse: "Maura, eu tenho um cliente que digamos, colecionador deste artista, que analisou todas as obras que nós vendemos desde sempre deste artista e a obra que gosta é a obra X, e eu verifiquei aqui no nosso sistema que foi vendida a um cliente teu e o meu cliente quer fazer uma oferta e a oferta era, diríamos, irrecusável, porque era exatamente aquela a obra que ele queria." E eu falei com o meu cliente, eu lembro que estávamos perto de Natal e eu disse-lhe que era um presente de Natal no valor de tanto, que era muito, e ele não percebeu tipo, o que é que eu estou aqui, o que é que eu estava a dizer. Eu expliquei-lhe, e ele, que nunca tinha vendido nada, de facto a proposta foi de tal forma tentadora que ele vendeu essa obra de arte. O que é que faz com que uma peça de arte atinja, por vezes, um valor verdadeiramente surpreendente
e até preços, vamos dizer, objetivamente astronómicos. De que é feito o valor da arte? Eu acho que o valor da arte tem a ver com tudo aquilo que nós, por um lado, falamos nas perguntas anteriores. Sim. Ou seja, periodicamente, em determinada peça de arte, confluem, congregam-se todos os elementos para que a peça seja absolutamente extraordinária, única, sublime e que represente a excelência. E essas peças, de facto, são, digamos assim, reconhecidas por um grupo grande, importante, relevante de pessoas, como sendo peças absolutamente extraordinárias. E essas peças, vamos dizer assim, muitas delas já fazem parte da história da arte, já são reconhecidas como obras-primas da história da arte, mas essas peças, estamos a falar de algumas peças que são, digamos assim, reconhecidas já historicamente como peças absolutamente extraordinárias. Eu acho que depois há obras de arte de artistas mais recentes que também atingem valores muito, muito altos. Eu vou dar um exemplo. Nós vendemos há 2 anos, talvez 1 ano e tal, 2 anos, uma obra do Basquiat que vendemos por, em números redondos, 80 milhões de dólares, o que de facto é um número muito alto. É um número muito alto, é verdade. Altíssimo. E esta obra do Basquiat, por um lado, Jean-Michel Basquiat foi um pintor que trouxe para o mundo da arte, pela primeira vez, a street art para o mundo da arte. Depois criou uma iconografia muito própria. Depois viveu muito pouco tempo e, portanto, não teve tempo para produzir muito. E há uma série de quadros que ele produziu em Módena, em Itália, que acabou por nunca expor. Tivemos em leilão um desses quadros, um quadro emblemático na carreira dele. Nós fizemos uma coisa que nós chamamos periodicamente, e que fazemos periodicamente, que se chama Highlights Tour, ou seja, era uma obra tão importante que, apesar de ter sido leiloada em Nova Iorque, tivemos a obra em exposição em Londres, tivemos a obra em exposição em Hong Kong, para pessoas dos diversos continentes poderem ver a obra ao vivo. E esta obra, de facto, atingiu 80 milhões. Porquê? Por todos estes motivos que eu comentei, não é? E porque é, de facto, uma obra icónica, singular, única e em que se via, digamos assim, e que tinha todos os símbolos e que continha tudo aquilo que fez do Basquiat o artista que é reconhecido internacionalmente. Ao contrário, dando 2 exemplos que vão um bocadinho contra o que eu estou a dizer e que temos, e que eu acho que são muito interessantes, temos, obviamente, Pablo Picasso e, por exemplo, Warhol, nomeadamente o Pablo Picasso, que viveu muitos anos e que produziu produziu imenso, e os preços dele continuam a subir, porque ele, de facto, foi um artista absolutamente extraordinário. Mas aí entra o gênio. O gênio, que a Nora falava há pouco. O talento, a coragem, porque ele nunca teve medo de passar à fase seguinte. Ele, em criança, conseguia desenhar como se fosse um artista clássico e ao longo da sua vida nunca teve medo de romper cânones, nunca teve medo de inovar, nunca teve medo de passar à fase seguinte. De arriscar e ser extraordinário em todas as suas fases. É alguém que produziu muito, como o Andy Warhol também produziu muito, obviamente numa fase da história diferente de Pablo Picasso, mas apesar de não haver, digamos, escassez de trabalhos, os seus preços continuam a subir. O valor da arte é feito de diferentes ingredientes e depende muito de cada contexto. Absolutamente. Sem dúvida. Mas em qualquer caso tem que haver gênio e tem que haver caráter único. E tem que haver também reconhecimento, porque eu acho que se calhar há muitos artistas extraordinários que passaram e que vão passar absolutamente despercebidos, porque se não tiverem a sorte de estarem no lugar certo, no momento certo, de serem apoiados pelas pessoas certas, hoje em dia e cada vez mais, de serem comprados pelos colecionadores certos, que têm um peso cada vez maior no mercado da arte, de terem a atenção dos curadores certos, de terem a atenção dos críticos certos,
de terem exposições nas instituições certas, entre aspas. Tudo isto, quando eu digo certo, é digamos, com peso a nível internacional. Com certeza que nos passam ao lado artistas com um talento absolutamente extraordinário e que não vão ficar na história. Não tiveram essa sorte. Não tiveram essa sorte. A Philips é uma leiloeira que sempre se pautou por ser vanguardista. Há muitos anos que tínhamos a noção de que, como fazemos leilões, os nossos leilões são sempre em Londres, em Nova Iorque, em Hong Kong e depois de joias e relógios em Geneve, que os compradores estão em muitos lugares do mundo e que não podem sempre aceder fisicamente a ver as obras, as peças que quererão eventualmente licitar ou comprar até em private sale. E, portanto, nós há muitos anos que estamos a investir na qualidade enorme das imagens em alta resolução, na qualidade enorme dos vídeos que fazemos das obras, nos relatórios de estado de conservação serem exaustivos, em termos de proveniência fazermos uma investigação enorme e digitalmente darmos toda a informação com o máximo de qualidade para que as pessoas possam decidir licitar ou comprar alguma obra, mesmo sem a verem. Os 2 anos em que tivemos melhores resultados foram os anos da pandemia. Sério? Porque de repente as pessoas estavam em casa e tinham tempo para ver o que tinham, para decidir o que queriam comprar, para decidir o que queriam vender. Nós fizemos literalmente um estúdio de televisão em Londres, dentro da Philips, onde eram transmitidos os nossos leilões, portanto a experiência era muito real. Há pouco tempo imprimimos um catálogo, uma edição limitadíssima, porque vendemos um relógio que era do último imperador chinês, e, portanto, fizemos um catálogo e um documentário lindíssimo. Maura Marvão, qual é o seu luxo? Eu trabalho com todos os departamentos da leiloeira e nós estamos, eu diria que permanentemente, a ter leilões em alguma zona do globo, ou em Nova Iorque, ou em Londres, ou em Hong Kong, ou em Geneve. Literalmente, no meu calendário, os feriados não existem. Não existem. Tenho clientes noutras partes do mundo e não gosto de me deitar sem responder a todos os e-mails que me chegam de diferentes partes do mundo, porque depois quando acordar já tenho os e-mails de Hong Kong, o que significa que normalmente durmo poucas horas e de facto o meu maior luxo é ter tempo para fazer aquilo que gosto. Que gosta e que apaixona. Que me apaixona e estar com a minha família, absolutamente. E também por esse motivo lhe agradeço imenso ter estado aqui hoje comigo, porque roubei-lhe um pouquinho do seu tempo. É um prazer enorme. Mas foi um gosto enorme esta conversa. Maura Marvão, muito obrigado. António Paraíso, muito obrigada. Eu é que agradeço. Devemos de continuar as nossas Devemos de conversar mais vezes. Obrigado.